Bom dia, pessoal. Então, nesse vídeo a gente vai resolver o primeiro questionário de hidrodinâmica, tá bem? Bom, o primeiro conceito que a gente trabalhou em hidrodinâmica foi o conceito de fluido ideal, tá? Na hidráulica do ensino médio, a fim de simplificar os cálculos, a primeira coisa que a gente deve considerar é que o fluido com o qual a gente está trabalhando é que ele seja um fluido ideal, tá? Isso simplifica muito os nossos cálculos. Vocês podem achar, por exemplo, mais para frente a gente vai trabalhar a equação de Bernoulli, um pouco assustadora. Mas essas simplificações do fluido ideal tornam essa equação muito mais simples do que, na verdade, ela poderia ser. Ela poderia ser ainda mais assustadora, tá bem? Então, um fluido ideal, ele tem quatro características, tá? São essas quatro aqui. Ele é estacionário, não viscoso, incompressível e irrotacional. E a questão 1, ela pergunta para vocês associarem essas quatro características com as suas definições. Estacionário significa que o fluido, né, a velocidade do fluido em qualquer ponto é constante ao longo do tempo. Nos slides de aula eu coloquei ao longo da seção transversal, tá? Mas eu peço desculpa, tá errado, eu me confundi com outra definição. Na verdade é uma velocidade constante em cada ponto, mas ao longo do tempo, não ao longo da seção transversal, como eu coloquei. Então corrijam, tá bem? Então, estacionário, velocidade constante ao longo do tempo, em cada ponto do fluido. O fluido também, ele é não viscoso, tá? Não viscoso significa que o atrito entre as partículas, ele é desprezado, né? Das partículas que compõem o fluido, tá? A viscosidade é uma propriedade dos fluidos que corresponde à resistência do fluido ao escoamento. Por exemplo, o mel, né? Ele apresenta muito mais resistência ao escoamento do que a água. Então, por isso que a gente diz que o mel é mais viscoso que a água, tá bem? Então, o fluido ideal a gente desconsidera a viscosidade, a gente diz que ele é não viscoso, tá? Incompressível. Incompressível significa que o fluido mantém a densidade igual em qualquer um de seus pontos, tá? E ela permanece constante ao longo do tempo. Densidade constante significa que a gente não tem como comprimi-lo, tá? Por isso que a gente diz que ele é incompressível. E por último, a última característica é que o fluido é irrotacional. Isso significa que não tem rotação em nenhuma parte do fluido, tá? Ou seja, não há turbilhões, não há redemoinho nesse fluido, tá bem? Então essas são as quatro características do fluido ideal e as suas definições, tá? Vai cair uma questãozinha assim na prova. A questão 2 tem o seguinte enunciado. A artéria aorta de um adulto tem área de seção transversal da ordem de 3 centímetros quadrados. O sangue bombeado pelo coração passa pela artéria com uma vazão de 90 centímetros cúbicos por segundo. Com que velocidade o sangue passa pela artéria? Então, na questão 2, ele nos dá a área da seção transversal da artéria de 3 centímetros quadrados, a vazão com que o sangue passa por essa artéria de 90 centímetros cúbicos por segundo e ele nos pede a velocidade. Aqui, então, a gente introduz, né, a primeira equação que a gente viu em hidráulica, que é a equação da vazão. A vazão corresponde ao volume de fluido que passa por uma seção transversal por um determinado período de tempo, né? E ela pode ser calculada também pelo produto entre a área da seção transversal, né, da tubulação, né, no caso aqui a artéria, vezes a velocidade com que o fluido passa por essa seção transversal, tá? Então são essas duas equações que a gente pode usar para calcular a vazão. No caso do exercício, como ele nos dá a área da seção da artéria, né, e a vazão com que o sangue passa pela artéria, a gente vai usar essa equação aqui, né, de vazão igual a área vezes velocidade. Substituindo, então, os valores na equação, 90 centímetros cúbicos por segundo e 3 centímetros quadrado, então a gente consegue calcular a velocidade. Vocês podem notar aqui que eu não mudei as unidades de medida, deixei em centímetro, tá? E obtive então a resposta de 30 centímetros por segundo, em centímetros por segundo. Agora eu vou transformar então para metro, né? 30 centímetros é 0,3 metros, né? O que nos resulta em uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Tá bem? Então essa é a resposta da questão 2. A questão 3
né? Pergunta uma segunda questão em relação a essa mesma situação. Agora pergunta quanto tempo é necessário para circular pelo coração 1,8 litros de sangue. Então agora ele nos dá o volume de 1,8 litros, tá? E nos pergunta qual é o tempo necessário para o sangue bombear esse volume. Então agora a gente vai usar a equação da vazão de volume por tempo, né? A gente tem o volume, a gente tem a vazão, né? E a gente tem que encontrar o tempo. Tá certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar volume e vazão na mesma unidade de medida. Então, eu vou transformar o volume de 1,8 litros em centímetros cúbicos, tá? Então, 1,8 litro, né, em metro cúbico, né, 1 litro é 10 na menos 3 metro cúbico. Então, eu multiplico por 10 na menos 3, tá? Para obter ele em centímetro cúbico, eu multiplico por 10 na 6. 1 metro cúbico é 10 na 6 centímetros cúbicos. Então, isso vai nos resultar num volume de 1,8 vezes 10 na 3 centímetros cúbicos. Tá bem? Então, esse é o volume, né? Calculado o volume, a gente pode substituir na equação da vazão, né? E obter o tempo, né? Aqui o tempo passa aqui para o denominador do outro lado da igualdade e a vazão passa para o numerador do outro lado da igualdade. A gente obtém, então, essa fórmula aqui, o que nos resulta num tempo de 20 segundos, tá bem? 1,8 vezes 10 na 3 dividido por 90. Vai dar, então, 20 segundos, tá? A questão 4 tem o seguinte enunciado. As seções transversais dos pontos 1 e 2, então ponto 1 e ponto 2, né, do tubo indicado, desse tubo aqui, possuem áreas respectivamente iguais a 7,5 vezes 10 na menos 2 metros quadrados e 2,5 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. Né? Um líquido de densidade, o líquido que passa por essa tubulação, tem uma densidade de 1,2 vezes 10 na 3 kg por metros cúbicos. Tá? Escoa, então, pelo tubo através da seção transversal A1 com velocidade de 3 metros por segundo. E ele pergunta qual é a velocidade que o líquido atravessa a seção A2, aqui no ponto 2. Tá? Então, o exercício nos dá as áreas A1 e A2, a velocidade V1 e pergunta qual é a velocidade V2. Aqui então a gente vai aplicar a equação da continuidade. A equação da continuidade, ela deriva da lei da conservação da massa, tá? O que nos diz a equação da continuidade? A massa do fluido que passa por 1 deve ser a mesma massa que passa por 2, pois nesse trajeto aqui, entre 1 e 2, não há massa sendo criada nem destruída. Como o nosso fluido é incompressível, ou seja, a densidade dele é constante, se ele não muda de massa nem de densidade, o volume que passa por 1 deve ser o mesmo que passa por 2. Tá? Então, logo, a vazão que passa por 1 é igual à vazão que passa por 2. E a gente pode generalizar para qualquer ponto da canalização. A vazão em qualquer ponto da canalização vai ser sempre a mesma, tá bem? Mas quando a gente compara dois pontos, a gente chega então à equação da continuidade. Né? Comparando dois pontos, então a vazão de um ponto é igual à vazão do outro ponto. Como vazão é área vezes velocidade, a gente pode então substituir a vazão, né, por essa fórmula. Então a gente vai ter A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. Substituindo então, né, pelos valores do que o enunciado nos dá, então a gente vai ter a fórmula, a equação dessa forma, com esses valores, o que vai resultar então numa velocidade de 9 metros por segundo, tá bem? A velocidade V2, que passa aqui pela seção A2, tá? A equação da continuidade nos leva a uma importante relação hidráulica, tá? Que é a relação entre a área da tubulação pela velocidade do fluido. Quanto maior a área, né, menor a velocidade do fluido, como a gente vê aqui na seção A1, né? A gente tem uma seção de 7,5 vezes 10 a menos 2 e uma velocidade de 3 metros por segundo. Quanto menor a área, maior a velocidade do fluido. Né? Na seção A2, que a gente tem, então, uma área de 2,5 vezes 10 a menos 2, ou seja, 3 vezes menor que a área A1,
a gente obteve uma velocidade de 9 metros por segundo, ou seja, 3 vezes maior que a velocidade que passa em A1. Então, a equação da continuidade nos leva a essa relação. Quanto maior a área da seção transversal, menor a velocidade. Quanto menor a área da seção transversal, maior a velocidade. Isso a gente percebe, né? Um exemplo prático disso é quando a gente toma banho de mangueira, né? E aperta a boca da mangueira para esguichar água, né? Isso acontece porque a gente diminui a área da seção da mangueira, né? E para a vazão permanecer a mesma, a velocidade do fluido tem que aumentar, né? Por isso então que a gente acaba esguichando a água, né? Então, a conclusão da equação da continuidade é isso, né? Para a vazão se manter constante, né? Uma diminuição da área vai aumentar a velocidade do fluido. Um aumento da área vai diminuir a velocidade do fluido, tá bem?